foi isso, assim, aí em 2017 eu lancei esse primeiro livro, e no ano passado, em 2019, que aí eu juntei 2 anos de tirinha, eu acabei fazendo o segundo livro também por Catarse, que foi um Catarse um pouco mais difícil, porque o financiamento coletivo se popularizou muito, então muita gente acaba indo para o financiamento coletivo, então tinha muito projeto bom também, junto do meu, sabe? Então, e foi muito perto da CCXP também, todo mundo deixa para lançar perto da CCXP os livros. Qual foi a edição, você lembra? Qual foi a edição? Que você está comentando nesse Ah, momento. então, foi 2019. Foi no ano passado, assim, que foi bem difícil, sabe? Porque tinha muito projeto muito bom. E tinha uma quantidade enorme de projeto bom e uma quantidade enorme de projeto com uma qualidade absurda, sabe? Então, as pessoas vieram comentar, cara, tá muito complicado, porque tem muito projeto bom. Eu falei, eu entendo, porque eu também tô querendo apoiar tudo que eu gostaria, mas não consigo, né? Porque era muito bom, e assim, foi um projeto, digamos assim, mais fácil de montar, porque eu já tinha mais experiência, mas foi um projeto muito mais sofrível, porque eu estava com muito receio de não conseguir. Esse projeto, por exemplo, eu bati a meta no penúltimo dia. O projeto anterior eu bati a meta, acho que 5 ou 7 dias antes de fechar. Nossa. Então, mesmo tendo menos público, tendo menos alcance, o segundo projeto foi um pouco mais difícil, porque eu sofri um pouquinho assim para conseguir. Os últimos dias mexeram bastante com a ansiedade, sabe? Então, você usou alguma fórmula, alguma técnica para esse financiamento coletivo? Você teve uma agenda, um planejamento? Você poderia passar para a gente um pouco da sua Claro. experiência? Então, como eu já disse, eu gosto muito de produção. Então, e eu gosto muito de produção e gosto muito de aprender coisas novas, assim. Então, lá atrás, na primeira campanha até, eu estudei muito Catarse. Então, eu estudei todo o Catarse, ele te disponibiliza muito material para estudar financiamento coletivo, eles te dão muitas dicas. Então, assim, eu não aconselho uma pessoa fazer um projeto assim, vou fazer, e vai lá e publica e faz. Não, eu aconselho você estudar muito antes. Tem dicas do tipo, vale mais a pena você lançar uma campanha e terminar a campanha sempre no início de mês, por causa de virada de cartão de crédito, por exemplo. São coisas bem bobas, assim, sabe? E eles têm estudos de que dia da semana é o melhor para você lançar, sabe? Então, eu juntei todas as informações, eu estudei muito, então aconselho quem pretende fazer financiamento coletivo, estudar muito financiamento coletivo. Recentemente eu conversei com um amigo meu que estava querendo lançar financiamento, ele me procurou para falar sobre financiamento coletivo, o que eu tinha aprendido. Ele mudou a data de lançamento, mudou algumas coisas, justamente porque eu dei alguns toques para ele que ele não tinha percebido ainda, sabe? Então, a primeira coisa que eu falo é estude todo o material do Catarse e converse com pessoas que fizeram financiamento coletivo, sabe? A segunda coisa é se planejar muito bem e não deixar nada de fora. Como a gente está tratando de dinheiro, e assim, normalmente você pede um valor, que é um valor que, né, eu acho que a maior parte das pessoas que lançam um projeto em Catarse é porque não tem aquele dinheiro, a pessoa não tem e quer ter aquele dinheiro para poder se financiar, né, financiar o projeto que ela quer. Então, você tem que contar que se faltar pouco, ou você tem que saber que você tem dinheiro para completar, ou então que você tem que correr atrás daquele dinheiro, sabe? Algumas pessoas, por exemplo, elas arredondam para baixo os valores, do tipo, sei lá, vamos supor aqui, imprimir meu livro vai custar 4.500. Vou deixar 4.000 então, porque vou nivelar para baixo para ter mais chance de conseguir a meta. Não acho legal isso, porque sempre tem imprevistos. Sempre tem o correio que aumenta de preço, que você tem que considerar as entregas de correio. Então, sempre tem o valor do correio, o valor do correio que você não calculou direito, o peso do seu livro que você vai mandar, que vai alterar o valor final. Sempre tem os livros que voltam, por exemplo, que você tem que pagar um segundo frete. Tem também brinde extra, as metas estendidas, que você pode acabar calculando errado. Então, eu aconselho você ter muito controle do cálculo das coisas, e assim, não deixar nada de fora. Calcula direito os 13%, né, a taxa que o financiamento coletivo pega para eles. Calcula direito o valor de impressão do livro. E assim, conversa com a gráfica e tenha certeza de que o valor que vocês acordaram, né, porque normalmente você faz você pede o orçamento antes de lançar o projeto, né? Algumas gráficas têm um prazo de validade de orçamento. Fica atento a esse prazo de validade, porque pode ser que depois do prazo de validade aumente o preço. Então, conversa com a gráfica, fala, olha, tem como a data de validade desse orçamento durar um pouquinho mais, só para minha campanha poder, né, terminar? Então, isso é uma conversa que eu já tive que ter com gráfica, do tipo, meu projeto acaba nesse dia. O orçamento vai valer nesse dia? Eu falo, vai, então beleza, eu vou fechar com você, sabe? Porque a gente tem que ter essa coisa, é delicado.
alguns projetos de Catarse. Hoje em dia, não vejo mais isso acontecendo, mas já fiquei sabendo de projetos de Catarse que não deram certo porque a pessoa calculou errado o preço. E quando viu, não tinha dinheiro para produzir o livro, sabe?